E hoje, então, a doutora Paula vai falar para nós sobre esses problemas que ela enfrenta no consultório, no dia a dia. Obrigada. Bom dia. Bom, tá bom. Bom, o doutor Fernando já me apresentou, meu nome é Paula, eu sou psicóloga, e eu vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a sexualidade nesse contexto do câncer de mama. Eu quero que vocês se sintam bem à vontade para me interromperem no momento em que vocês quiserem, se alguém quiser compartilhar alguma experiência, algum sentimento, né? Eu gostaria que isso fosse uma conversa entre a gente, de um tema que é tão delicado, mas ao mesmo tempo tão importante de ser conversado. Então, quando a gente pensa na sexualidade, na vivência da sexualidade, o que é, né? O que significa esse conceito de sexualidade, afinal de contas? A sexualidade não significa só o ato sexual, né? Mas é também relacionada às vivências afetivas que a mulher tem. Então, nesse sentido, a vivência da sexualidade envolve o senso de identidade, a forma que a mulher se relaciona consigo mesma, as trocas afetivas que essa mulher faz com o parceiro afetivo, ou seja, envolve uma nuance de comportamentos e também um ritual de intimidade com o próprio corpo. Durante muito tempo, as mulheres vêm tentando se adaptarem às normas sociais que definem os padrões estéticos para o protótipo do corpo feminino. O que é esse protótipo do corpo feminino, né? Esse corpo feminino ideal, sensual, de desejo, idealizado, né? Esses padrões estéticos, eles são muito ligados à imagem corporal. E aí a gente tem um fator que complica tudo, que é a mídia, né? Que nos passa aquela mensagem de que é possível atingir um corpo perfeito através de imagens que são completamente editadas, né? E que não são reais, mas que criam essa expectativa de atingir determinado padrão estético. Então, nesse contexto do câncer de mama, esse ideal de corpo perfeito, né, essa idealização de corpo perfeito que a mulher tem, construída sobre a sua imagem corporal, ela é rompida. Ocorre uma cisão com essa idealização, né, um corte nessa harmonia. Nesse contexto do câncer de mama, as principais dificuldades relacionadas à sexualidade, elas são principalmente relacionadas ao tratamento utilizado, né? Muitas das dificuldades elas são relacionadas aos efeitos colaterais do tratamento, à fadiga, a mudanças na imagem corporal. E o que é essa imagem corporal? Né? É a imagem que a gente tem de nós mesmos, associada à imagem que a gente tem que o outro faz da gente. Né? E quando existe uma distorção nessa imagem corporal, quando existe algum tipo de comprometimento por conta dessa idealização rompida, ou das novas modificações que elas são impostas pelo tratamento do câncer de mama, aí, então, acontece um complicador, né? Também existe a questão das oscilações de peso, muita perda ou ganho de peso, alopécia, mucosite, depressão, preocupações muito persistentes sobre a cura, sobre o medo de recorrência, sobre essa questão que foi, inclusive, discutida agora há pouco, da perpetuação do gene do câncer de mama, né? Como uma pessoa que carrega algo familiar, como aquela imagem da espada de Damocles, né, que a gente tem, como se a mulher fosse a portadora de más notícias da família, principalmente quando as mutações genéticas são confirmadas. Mesmo quando as mutações não são, sempre existe esse medo, né, que permeia o imaginário, a gente se preocupa, a gente tem esse receio de que outros membros da família tenham. Os problemas relacionados à alopécia, mucosite, depressão, né? Eu já falei, desculpa. Muitas preocupações, então, sobre a cura, a recorrência, problemas de dinâmica familiar. Essa dinâmica familiar, ela envolve a dinâmica que era estabelecida antes do diagnóstico e do tratamento e os papéis familiares que os membros passam a assumir durante o tratamento.
Muitas preocupações com as finanças, algumas mulheres deixam de trabalhar durante o período de tratamento, né? Têm medo de retornar ao trabalho, e aí essa preocupação com as finanças se constitui também um fator de vital importância, que inclui a autoestima da mulher, como ela se vê, né? Como ela vê essa questão com a produtividade, com a independência financeira dela. E uma série de outras mudanças que muitas vezes não são vistas por outras pessoas, mas que afetam também essa autopercepção e essa formação da imagem corporal, essa nova formação. Então, no momento do diagnóstico, e principalmente do tratamento do câncer de mama, é necessário que a mulher faça uma reestruturação da percepção, da autopercepção. O câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres no Brasil, né? Para o enfrentamento, para um melhor enfrentamento dessa doença, existem diversas modalidades de tratamento que incluem cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, e especialmente a mastectomia, ela tem um significado psicológico que é muito significativo, né? Que tem um caráter emocional muito agressivo para a mulher, muito traumatizante, podendo desencadear alterações na imagem corporal, na identidade, na autoestima e na expressão da sexualidade, né? Na própria maneira como a mulher se relaciona, tanto em nível de comportamento sexual com o parceiro, quanto em nível de comportamento afetivo. Então, existe uma alteração no senso de identidade feminina, e esse senso de identidade feminina é o que fundamenta o sentimento de existência da mulher, né? É onde foi construída a sua identidade desde que a mulher era uma criança. É muito importante que haja, então, uma autoaceitação dessas modificações que ocorrem, que são desencadeadas pelo tratamento na imagem corporal. Porque as mamas e os cabelos, eles são, na nossa sociedade, o símbolo da metamorfose, né? São o símbolo da feminilidade, da sexualidade. As mamas, principalmente, elas são muito atreladas à ideia de prazer, são atreladas a essa ideia de mulher sensual. Então, quando uma mulher passa por um diagnóstico, por um tratamento do câncer de mama, mesmo quando não há mastectomia, ocorre uma alteração, né? Porque a mulher tem uma imagem, a gente idealiza, a gente tem uma imagem idealizada da gente. Então, são muitas vivências que podem dificultar essa expressão da sexualidade e podem, inclusive, afetar o relacionamento afetivo da mulher. Né? Não existe um padrão em termos de vivência da sexualidade neste contexto do câncer de mama. O que existe é uma pluralidade de experiências. Cada mulher vai ter a sua experiência, vai ter a sua percepção, né? Vai ter o seu parceiro afetivo, e todos esses sentimentos, essas percepções, essas experiências, né? Elas podem surgir a partir do diagnóstico e do tratamento, ou então elas podem ser potencializadas. Muitas vezes já existiam dificuldades pré-existentes ao tratamento, né? Mas com o diagnóstico, com o tratamento, ocorre um reforço, né? Potencializa todas essas preocupações. Então, como eu já disse, a mama é considerada um símbolo de prazer, de amamentação, de sensualidade, de feminilidade. E aí a reconstrução dessa identidade a partir do diagnóstico e do tratamento, ela pode ser feita a partir de uma revisão de valores, né? Com estratégias de enfrentamento que podem colaborar para essa nova condição de ser mulher, para que a mulher se redescubra naquilo. É claro que mulheres que têm relacionamentos afetivos, né, parceiros sexuais e afetivos, que demonstram uma cumplicidade, um companheirismo, que demonstram que estão ao lado, que estão apoiando, que cuidam das necessidades emocionais da mulher, emocionalmente e fisicamente, isso diminui a possibilidade desse desajuste sexual acontecer. Né? Mas o que é importante para isso? É que a mulher consiga se olhar e consiga se ressignificar. Porque não é só o apoio do parceiro, né? O apoio do parceiro tem um peso muito grande. Mas a importância que a mulher
que a mulher acolhe os seus sentimentos, a importância com que a mulher se olha e se valoriza é primordial para esse momento. Então, a vivência da sexualidade durante o câncer de mama, ela requer algumas adaptações na vida íntima. Isso quer dizer que nem sempre essas adaptações elas são ruins. Porque muitas vezes essas readaptações, alguns rearranjos que são feitos, elas podem permitir que o relacionamento afetivo sexual da mulher, que a expressão da sua sexualidade, inclusive dos seus afetos, seja melhor expressa, seja melhor reconhecida e comunicada. Então, também existe o fator que pode, sim, melhorar e incrementar a partir dessas redescobertas que a mulher faz, a partir de uma sintonia mais refinada que a mulher vai desenvolver consigo mesma, com os seus próprios sentimentos, com os seus próprios medos, né? E essa sintonia emocional mais refinada também com o parceiro afetivo. Então, é preciso que haja muita autoconfiança e muito investimento afetivo, né? Não só no relacionamento, mas em relação a si mesma. Essas reconstruções, elas também podem ser pensadas no sentido de o que vale a pena na vida, né? Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, essa pessoa começa a repensar os seus valores de vida e encontra um significado diferente para a vida, a gente também pode pensar em que tipo de relacionamento, em qual relacionamento vale a pena eu investir. Então, é muito importante a gente acolher os nossos próprios sentimentos quando a gente fala de sexualidade, né? A sexualidade, ela não é só física, ela é emocional também, ela é afetiva. O diagnóstico e o tratamento, eles podem, então, abrir as portas para a vulnerabilidade da mulher. E essa vulnerabilidade, o que é? É o risco, né? É colocar a emoção em risco, é o risco de viver. Mas a vulnerabilidade não precisa ser entendida como algo ruim, ao contrário. A vulnerabilidade pode abrir as portas para que haja um caminho de amor, de aceitação, de coragem, de criatividade, de ressignificação, né? De autenticidade. Os riscos que a gente tem na vida, eles não são opcionais. A vida nos coloca em situações que a gente não escolhe. Né? O que é opcional é a maneira como a gente vai enfrentar as situações. Nós não temos controle nenhum sobre a vida. Na melhor das hipóteses, a gente deita para dormir hoje e a gente espera acordar amanhã. Né? Mas a vida é um risco. E quando a gente entende isso e começa a ressignificar e começa a se olhar de uma maneira menos crítica, com menos julgamento, a gente abre espaço para um caminho de aceitação. Né? Então, agora eu queria contar para vocês que eu acho que existem 3 R's que são importantíssimos nessa caminhada, que são o respeito próprio, pelos próprios desejos, né, pelas próprias necessidades emocionais, pelo tratamento, que muitas vezes envolve que a mulher fique um longo período em repouso. A resiliência, desenvolver a resiliência para, então, conseguir retomar a vida. E quando eu digo em retomar a vida, não é retomar a vida e esquecer do diagnóstico ou do tratamento, mas é viver apesar do tratamento. Né, dar um sentido para a vida, que o tratamento não seja apenas a questão central da vida. Durante o impacto do diagnóstico, durante o início do tratamento, muitas necessidades físicas, elas são voltadas para o aspecto físico, né? Elas são muito mais relacionadas ao desejo da cura, ao início do tratamento, às consultas, a ter uma boa alimentação. E a sexualidade, muitas vezes, ela fica em segundo plano. Mas ela fica em segundo plano porque as atenções estão voltadas muito para as necessidades físicas de tratamento, ou porque muitas vezes a mulher acaba se permitindo deixar essa questão de lado, né, achando que precisa ser privada de viver a sua sexualidade, ou que a sexualidade não pode ser expressa de uma maneira diferente do que era. Com o avanço do tratamento e quando essa percepção de bem-estar é retomada,
Então, é possível que haja uma manifestação natural da sexualidade, né? Essa sexualidade ela volta a se manifestar naturalmente no dia a dia da mulher, a partir do momento em que essa mulher volta a se sentir bem consigo mesma. E é muito importante a gente enfatizar que essa manifestação natural ela não tem um tempo certo para ocorrer, né? É no tempo de cada mulher. Né? Isso também envolve os tipos de relacionamento que essa mulher construiu ao longo da vida, o tipo de relacionamento que essa mulher construiu com o seu parceiro afetivo. Para que haja um bom afetivo sexual, então, é muito importante que haja uma boa comunicação. E essa boa comunicação, ela não envolve só a comunicação com uma pessoa externa, é a boa comunicação interna. Né? É olhar para si mesmo, é olhar para os sentimentos, é olhar para as dores que eu carrego e poder dar um sentido para aquilo e conseguir comunicar aquilo para quem convive comigo, né? Para um parceiro afetivo, para a equipe de saúde que assiste o paciente, porque a equipe também é um aliado muito importante nesse aspecto da sexualidade. À medida que a relação íntima, então, que a mulher tem com um parceiro sexual, com um parceiro afetivo, vai se intensificando nesse sentido, né, do cuidado e do olhar para essa nova sexualidade que emerge, e a mulher começa a perceber que recebe apoio e envolvimento emocional consigo mesma e com o outro, e à medida em que a diminuição das preocupações corporais fica também em segundo plano, né? Quando essa mulher consegue se olhar já sem aquele estigma, sem aquele impacto do diagnóstico e de alguns tipos de tratamento, então é possível que haja espaço para um sentimento de fortalecimento do relacionamento, né? Dos valores de vida, e também diminuição de preocupações sobre a morte, né? Mais preocupações relacionadas com a vida, menos preocupações sobre a recorrência e mais preocupações relacionadas ao desejo de viver o hoje. Algumas estratégias de enfrentamento elas são importantíssimas nesse momento, né? Comunicar os sentimentos, eu acho que é primordial. Falar não é uma atitude neutra. Muitas vezes algumas pessoas pensam que falar é uma atitude neutra, que falar não vai mudar nada, mas falar não é uma atitude passiva. Por quê? O falar implica em conseguir se olhar. Quando a gente comunica um sentimento, quando a gente consegue olhar para si, e identificar os sentimentos, nomear os sentimentos, né? Conversar sobre a sexualidade, que durante tanto tempo foi um assunto tão difícil de ser discutido. Quando a gente consegue fazer essa comunicação de sentimentos com os parceiros e com a equipe de saúde, então é um passo muito importante, é um passo muito grande para o restabelecimento de uma sexualidade mais saudável nesse momento. E aí é possível também que haja um sentimento de conexão com o outro, conexão com o parceiro, conexão com a equipe de saúde, né? E uma maior valorização da vida, da própria autoestima, da própria imagem corporal que foi modificada. O apoio psicológico também é fundamental para auxiliar e para identificar as melhores estratégias de enfrentamento para cada paciente. Então, quando o apoio psicológico é possível, quando existe essa busca, né, isso reflete também uma busca de estratégias de enfrentamento, né, o que é melhor para mim, o que eu posso fazer para mudar isso, como eu posso olhar para mim de uma maneira, né, com mais amor, mais digna, o que eu posso fazer de melhor para mim nesse momento. E compreensões sobre esses sentimentos, né? Para que haja uma vida apesar do câncer. É isso. Obrigada. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Paula, como que você acha que tem que ser a abordagem? Porque, assim, o que a gente vê, os casais mais jovens, é mais fácil você ver uma participação, né, maior do esposo durante o tratamento, né,
E você não vê tanto isso nos casais mais idosos. Pelo menos é assim a rotina do consultório, né? E a gente sabe também que o nível de informação acaba gerando uma tranquilidade para todo mundo, né? Então, assim, você acha que tem alguma forma da gente abordar isso melhor com os casais mais idosos? Eu acho que a sexualidade ela é muito mais valorizada em pessoas mais jovens e pessoas geralmente um pouco mais velhas, elas têm mais, como é que eu posso dizer, mais pudor, um pouco mais de vergonha, inclusive, de abordar sobre a sexualidade, né? E muitas vezes já é um relacionamento que vem desgastado pelo tempo. E isso é um fator complicador, né? Mas eu acho que é possível, sim, abordar isso, deixar a porta aberta, né? Eu sempre costumo dizer isso. Eu abro a porta, né? E aí, se o paciente quiser, o paciente pode entrar, né? No sentido figurativo, eu digo, para que a gente também não force um assunto que para muitas pessoas é difícil, né? Mas para que haja essa abertura de que, olha, a sexualidade ela existe em todos os estágios da vida, inclusive em estágios mais avançados de vida, né? Porque a sexualidade ela não é só o sexo. Ela é a afetividade. Muitas pessoas confundem isso ou perdem esse companheirismo ao longo dos anos. Alguma pergunta? Você acha que é interessante o esposo também participar do aconselhamento assim, psicológico, separado, talvez? Eu acho assim, que esse aconselhamento ele pode ser feito muitas vezes em conjunto, né? O casal, à medida que a mulher se sente à vontade, né? E concorda com isso, até para que haja um espaço, porque muitas vezes eles não têm esse espaço emocional para falar sobre isso em casa. Mas, às vezes, quando tem um facilitador, uma pessoa que facilita essa comunicação, isso pode ajudar. Então, eu acho que sessões alternadas, né, individuais e em casais, são fundamentais. Alguma pergunta, gente? Não? Então, muito obrigada, tá, Paula? Acho que assim, foi bastante esclarecedor, né? É duro as pessoas não se libertarem das suas amarras, né? Vamos dizer assim. Que acho que é fundamental essa liberdade de poder conversar sobre a doença, sobre o que está sentindo, né? E eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem hoje é a mídia, né? Porque, ao mesmo tempo que ela diz que você precisa ter liberdade de conversar sobre tudo, ela coloca estereotipos, né? Sim. Sempre é um bonitinho, arrumadinho, todo pintado, todo maquiado, né? Todo... Exato. Eu acho que tem muito discurso da aceitação, né? Que você tem que se aceitar. Só que ele não é compatível com a imagem que a gente vê todos os dias, né? E isso é difícil para as pacientes. Uma coisa que a Paula falou que é verdade, que a gente vê, não necessariamente você precisa tirar a mama da mulher para ela se sentir mal ou se sentir diferente, né? Às vezes você faz uma cirurgia conservadora e eu olho e falo, nossa, arrasei, Tamar. E a paciente tem, porque, né, é ela que precisa aceitar, é ela que precisa entender, e é muito difícil, eu acho, porque o discurso da autoaceitação é muito bonito, mas o que a gente vê na mídia é muito diferente, né? A imagem passada é muito diferente, né? Eu acho que, assim, às vezes, não precisa nem de uma cirurgia para a mulher sentir que a imagem corporal foi abalada. O fato de receber um diagnóstico, principalmente se existe aí algum complexo anterior, né, alguma rusga aí na autoestima relacionada, alguma insegurança, isso já basta. Cabelo, né? Que é uma coisa que também eu falo que o câncer de mama é cruel 2 vezes, porque ele atinge a mama, que é um dos símbolos da feminilidade, e o cabelo. O cabelo, às vezes, tem pacientes que falam: não, a mama tudo bem, mas o meu cabelo. Porque ninguém vê, a mama dá para disfarçar, né? Ela mostra para quem ela quiser, mas o cabelo imprime a identidade. E uma coisa que aconteceu comigo
é que o ano passado eu resolvi cortar o cabelo para doar no Outubro Rosa. E eu nunca achava, né, que eu não era pegada. E eu nunca tive um cabelo muito comprido, mas era bem maior do que tá. E aí, quando cortou, aí você fala, né, você sente aquilo. E eu cortei porque eu quis, eu não perdi os cabelos. Então, você passa a entender, você passa a pensar no que você vai falar para a paciente quando ela perde o cabelo. Você para de falar, cabelo cresce. Você, né, às vezes você precisa passar por algumas coisas para poder entender a dor do outro e saber. Tudo isso tá ligado, né, na paciente que passa por todo o processo de tratamento, né? Exatamente. Eu acho que esse discurso de autoaceitação ele é maravilhoso, mas ele é uma teoria. Né? Porque, ao mesmo tempo em que as pessoas falam isso, uma coisa é se aceitar porque a pessoa resolveu, por exemplo, cortar o cabelo, né? Deixar de alisar o cabelo. Uma coisa é essa decisão. E outra coisa é a pessoa precisar lidar com o fato de que, olha, essa aparência me foi imposta pelo câncer, pelo tratamento. Eu não tenho o que fazer. Né? Então, eu tenho que me achar bonita? Não, não tem. Né? O que é preciso encontrar aí é um caminho para que a pessoa consiga se sentir bem, recobrar esse bem-estar. Muito bem. Alguma? Em relação a essa questão de aceitação, eu acho que, na minha situação, foi muito tranquilo aceitar a queda de cabelo, aceitar. Mas, assim, foi como você acabou de dizer, porque me foi imposto essa situação. Então, era uma coisa que eu sempre pensava, não tem como lutar contra, essa é a minha condição atual, então eu vou me aceitar. E eu me senti muito órfã quando o tratamento acabou, né? Porque aí, assim, eu não tinha mais a justificativa de estar passando por um tratamento, de estar gorda porque era questão do tratamento, que estar amarela fazia parte. Então, assim, quando tudo isso acabou e eu me senti sem a doença, foi aí que eu senti esse baque, porque eu não sabia mais o que fazer com aquela Andréia, que não era a de antes, que não era a doente, e que eu tinha que me reinventar agora e me redescobrir. Então, eu acho que muitas coisas nesse período pós-câncer foram importantes, porque gerou uma inquietação. Algumas coisas que estavam na minha vida causando um incômodo há muito mais tempo, muito antes da doença, começaram a tomar uma proporção maior. E isso, hoje, 3 anos após a minha cura, né, eu consigo dizer que eu me olho no espelho e consigo me ver. Demorou muito tempo para eu olhar para mim e falar, essa sou eu, essa são os meus gostos, é a minha personalidade, a minha opinião, porque até então eu me deixei levar pela situação e vamos até onde a vida vai. E foi muito difícil. Eu acho que o pós-câncer, para mim, inclusive na questão sexualidade mesmo, né? Porque aí o marido fala, mas você não está mais doente, mas você ainda não se sente uma mulher atraente, você não se sente uma mulher desejada, você não se sente segura. Minha mama, a doutora Cristine, deixou perfeita. Foi um bom trabalho mesmo. Mas, assim, mesmo com tudo isso, eu ainda não me sentia mulher o suficiente para ter uma relação sexual como antes. Então, assim, esses sentimentos foram muito difíceis e hoje eu procuro viver um dia mesmo de cada vez, pensando sempre que eu sou a pessoa mais importante e que eu tenho que voltar a olhar para mim, não como antes da doença, nem como durante a doença. Hoje eu sou uma nova pessoa. Então, eu estou me redescobrindo, novos gostos, tudo novo, tudo novo. Separei do marido, estou abandonando o trabalho. Evolução e a total. vida está seguindo em frente. Estou pedindo demissão de um emprego de 16 anos. Então, assim, eu realmente estou buscando uma mudança de vida, porque agora eu sei o que eu quero. Durante todo esse período, infelizmente, eu não consegui, apesar de aceitar, eu não consegui assimilar de forma tão leve, por causa das imposições mesmo da mídia. Como é que você chama? Andréia. Andréia.
Andréia, o que você falou faz muito sentido, né? O ser sobrevivente de um câncer não quer dizer estar livre do câncer, porque no sentido emocional, psicológico, porque a experiência de passar por um câncer, ela impregna todos os sentidos da pessoa, né? É muito difícil a retomada da vida, porque você tinha uma vida. Quando você recebe um diagnóstico e entra em um tratamento, você cria uma referência. Quando esse tratamento termina, né, é óbvio que é bom, né, que é a cura, que é a retomada da vida concreta, né, no sentido literal, mas é a perda da referência. Né? Porque é isso que você falou, você precisa se redescobrir constantemente, porque existe essa revisão de valores durante o processo do câncer. Né? Durante o processo do câncer, após o tratamento, mesmo que a pessoa não consiga reconhecer com todas as palavras, olha, estou revisando os meus valores, isso é intrínseco, não tem como não acontecer. Então, a gente leva um tempo mesmo, e cada um tem o seu tempo. Né? Mas que bom que você conseguiu se redescobrir, se reencontrar, né? E estabelecer esses novos objetivos de vida para você. Bom, o Antônio, faça as honras, Antônio. Obrigada. Essa homenagem que a gente está deixando para todos os nossos palestrantes. Tá bom? Muito obrigado pela palestra. Muito obrigada pelo convite.